Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos da disciplina de simulação de engenharia de tráfego da Escola de Engenharia de São Carlos. Aqui é o professor André, disciplina 628 e 5874, da graduação e da pós. Vamos dar uma sequência aqui na nossa aula, aprender a fazer a simulação e extração dos dados de perfil de velocidade de caminhões. Tá? Então vamos lá, vamos entrar na nossa máquina virtual. Então esse aqui é o simulador do TC ScoreSim que nós estamos usando. Primeira coisa, a gente tem que criar um projeto, então File, New, Project. E aí ele vai criar aqui, ó, dentro da pasta default do TC Project, você coloca aqui um nome para o seu projeto. Então vou chamar aqui de aulas. Vou dar um OK. Ele vai perguntar se é isso mesmo, OK. Ele cria o meu projeto aqui. Não tem nenhum arquivo, então eu vou agora em File, New, e aí eu vou pedir File, New, e o Trafet, o arquivo 4 aqui, que é o arquivo de edição da rede. Então ele vai perguntar se a configuração mínima, sim. Então a primeira coisa aqui é o tempo, então a hora que vai simular. Isso aqui não faz muita diferença, mas caso você queira simular um período de pico das 7 da manhã, das 6, depois do meio-dia, depois das 5, só para você lembrar o horário que você está simulando. Então, digamos que eu vou simular aqui o período das 8 da manhã, um período, então eu posso acrescentar aqui mais períodos e aí configurar o tempo de cada período. Tá? Então agora vamos fazer só um e vamos colocar a duração desse período de 1800 segundos, que dá mais ou menos meia hora, né? Outras informações você pode pôr aqui, descrição e tal, simulações, quanto tempo você quer para ele fazer o aquecimento, os números aleatórios que nós já vimos na aula passada a respeito da tomada de decisões, da geração de veículos, tomada de decisões e também a parte de rede urbana. Então, se você mudar esses números, a sequência de veículos e decisões vão ser alterada a cada simulação. Os veículos tipo a gente vai ver já. Aceleração, então com isso aqui marcado, você vai usar os veículos já padrão do simulador, que são os veículos americanos. Se você tirar isso aqui e carregar o arquivo específico, você vai usar um outro tipo de veículo. Mesma coisa para impacto ambiental, os relatórios, os controladores e a entrada de veículos. Então nesse caso aqui, se você quer headways constante, os veículos vão entrando de uma forma constante ou seguindo uma distribuição normal ou uma distribuição de Erlang, que é próximo de Poisson. Tá? Bom, então essa aqui é a primeira configuração, a parte do tempo de simulação. Feito isso, tá vendo que o arquivo fica aqui, ele não está salvo, ele está com asterisco. Então eu vou salvar ele. Veja que eu vou entrar aqui dentro da minha pasta, do meu projeto que eu criei. Então isso aqui vai ser minha aula 02. Salvar. Então agora eu tenho aqui, tá vendo? Meu arquivo network, da rede, que ele criou o arquivo extensão TNO. Aqui eu tenho os nós e links para eu poder desenhar. Lembrando que a bolinha pretinha aqui é o nó de trecho urbano e esse nó mais claro, o cinza, é de rodovia. Aí os links, mão única e mão dupla. Então vamos começar com o nosso trecho, vai ser de rodovia. Então eu vou pegar o nó aqui e vou fazer 3, porque eu quero 2 links. Um link plano e depois um link de um aclive. Tá? Apenas isso, uma rede bem pequenininha. É interessante a gente sempre começar pelos nós, por quê? Porque eu posso clicar dentro do nó, dar 2 cliques dele e colocar a posição exata. Tá? Por exemplo, aqui vai ser o 00, é o start aqui, onde vai iniciar minha rede. E o segundo, como aqui é a unidade americana, é em pés. Então, por exemplo, se eu quero 1 km, é mais ou menos próximo a 3.000 pés. Tá? Então, eu vou pôr 3.000 e o Y0, para manter sempre alinhado. E o nó 3 vai ser, então, mais 1 km, então 6.000 e Y0. Tá? E se você clicar aqui nesse botão do Zoom Extend, aqui, você vai ver todos os nós. Tá vendo? O nó 1, o nó 2 aqui no meio e o nó 3 lá na ponta. Agora é só você ligar. Então, vou pegar aqui o botão de linkar os nós. Eu clico dentro do nó 1 e vou até o nó 2. E aí, a mesma coisa, do nó 2 até o nó 3. Tá? E aí, você pode clicar 2 vezes aqui no link e você vai fazer configurações. Veja que ele já pega o comprimento. Aqui você pode configurar a velocidade de fluxo livre, a inclinação da rampa, quantas faixas tem, se você vai adicionar ou remover faixas, sensores, incidentes, veículos de autoocupação e caminhões. Por exemplo, aqui não está restrito, o caminhão pode usar qualquer faixa. Eu posso fazer com que eu permita ele andar mais à direita, ou eu posso restringir. Ele só, aqui a restrição é total, ele só vai ficar na direita. Esse aqui ele é permitido andar na esquerda eventualmente. Tá? E aí você pode escolher a operação que você quer. Só que perceba que tanto o nó 3 quanto o nó 1, que é o início e o fim, eles ainda estão em vermelho. O nó 2 já está, a bolinha aqui está branquinha na borda, ou seja, ele está corretamente desenhado. Então o que acontece aqui no nó 1, por exemplo?
que ele está vermelho? É porque o Corsim ele precisa de um link externo aqui, para dizer que ele está entrando, tá vendo? Ele gera um mais, ou seja, os veículos serão criados e entrarão no nó 1. Da mesma forma, eu tenho que fazer isso lá do outro lado. Então, eu vou lá no trecho 3, no nó 3. E agora, como aqui seria a saída, então eu tenho que clicar o link de dentro do 3 para fora. E ele vai criar um menos. Então, aqui é a saída dos veículos, tá? Então, agora sim, eu tenho uma rede configurada. Entra aqui no 8001, acessa o nó 1, vai até o nó 2, nó 3 e sai lá no 8002. Então, essa é a minha pequena rede. Então aqui vai ser um trecho plano, então vou dar 2 cliques com rampa 0. E aqui o segundo trecho vai ser um trecho com rampa de, sei lá, 7%. Uma rampa bem íngreme, só para ver o que vai acontecer com a velocidade dos caminhões. Tá? Veja que o maisinho aqui está em vermelho, então ainda existe alguma coisa pendente. Então vou dar 2 cliques no maisinho dele aqui. Opa. E aí ele vai abrir o fluxo. Então aqui eu vou configurar, pode configurar pela contagem ou pelo volume horário. Então, por exemplo, quero um volume baixo, então eu quero, sei lá, 300 veículos por hora e eu vou querer só caminhões, porque eu quero ver só o impacto dos caminhões, na rampa. Então eu quero 100% de caminhões, não vai ter ônibus, nem automóvel, nem nada, tá? Ok. E aí eu preciso configurar também a distribuição, porque isso aqui é o fluxo total, então caminhões totais. Se vocês lembrarem, da aula, aqui nas propriedades, a gente tem a tabelinha dos veículos tipo. Então tem vários veículos aqui no Corsim. Esses dois primeiros, então lembrando que o Frecim é a parte de veículos que vão na rodovia e o Netsim os veículos urbanos. Então o 1 e o 2 são automóveis. O 3, 4, 5 e 6 são caminhões, o 7 é ônibus e o 8 e 9 são os veículos usados para compartilhamento. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, então eu tenho 4 caminhões. O caminhão 3, está vendo que para trecho urbano ele é 100%, ou seja, só tem esse tipo de caminhão, que é um caminhão pequenininho, de 35 pés. E para rodovia ele compõe 31% do fluxo. O caminhão 4 é 36 e 0 para trecho urbano, e rodovia 36. O caminhão 5 é 24 e 0. E o caminhão 6 é 9%. Então vamos dizer que eu quero simular apenas o caminhão 5. Então eu vou vir aqui e vou colocar 100%. Só que eu preciso trocar os demais. Então, o caminhão 3 eu vou colocar 0 aqui. O caminhão 4 eu vou colocar 0 também. O 5 já está com 100%. E o 6 agora é 0. Tá? Então, vou dar o OK. Então, pronto. Essa é a minha rede. Então, plano, entra 300 veículos por hora. Plano e depois uma rampa de 7%. Veja que aqui em cima, meu arquivo ainda está com asterisco. Quer dizer que ele não está salvo e eu preciso traduzir ele. Porque o simulador não entende esse desenho. Então eu venho nesse último botão aqui, do Translator, e aí eu clico nele, ele vai perguntar para salvar, sim, e ele vai salvar na mesma pasta que eu estou, dentro do projeto, que é o projeto aulas aqui. Então aula 2, TRF, que é o nome do arquivo, a extensão que ele usa para simulação. Então veja que agora eu tenho o arquivo TNO, que é esse desenho, e eu tenho o arquivo TRF, que é a codificação para o simulador, porque é assim que ele entende. Então, dessa forma, agora eu consigo clicar aqui no arquivo do TRF e clicar nesse primeiro botãozinho aqui, Então, esses aqui são a operação de simulações, de conversões e visualização. Então, se eu clicar nesse botão aqui do Corsim, ele vai abrir essa caixa, eu dou o play, então ele vai pré-processar, Ele faz toda a compilação das simulações. Então, por exemplo, meia hora de simulação, ele demorou quase 2 segundos para realizar a simulação de meia hora, na vida real. E aí, se eu quiser dar uma olhada, eu clico nesse botão aqui em cima, o penúltimo, que é a visualização. E aí você vai ver a rede. Você pode ligar aqui os veículos, olha lá, tem caminhões já na rede. Você pode dar um zoom ali para visualizar. E aí, se você reduzir aqui a velocidade e der um play, você vai ver o caminhãozinho andando. Então essa é a simulação. Veja que o caminhão vem aqui, e aí esse aqui é o trecho plano e esse aqui é o trecho de aclive. Então veja que eles andam bem, com uma velocidade bem menor. O interessante é ver que os caminhões estão bem espaçados, Tem 2 faixas, tem um certo espaço entre eles, então está ok. Nenhum veículo está atrapalhando o outro no aclive. Então vamos dizer que minha simulação está bem dimensionada, é isso que eu quero. Bom, o que eu preciso fazer agora é o seguinte, Vou fechar a visualização. Após a simulação, ele cria o output. Esse arquivo output é um resumão, bem genérico da simulação. Então ele traz as entradas aqui, a configuração e tudo mais. E aí no finalzinho ele traz uma estatística, mas é bem simplório, tá vendo? É só uma média geral da rede, da simulação e tal.
Às vezes ele traz separado aqui por períodos, né? Então a cada instante, por exemplo, a cada 5 minutos, 1 minuto que você configura, ele também solta um relatório intermediário. Mas nesse caso, como a gente não configurou nada, ele só solta a média geral da rede. Isso não dá para fazer muita coisa, então a gente precisa de um detalhamento melhor, tá? E aí o que a gente vai fazer? Bom, eu disponibilizei para vocês um programa que eu criei para poder ler esse tipo de arquivo. Se você perceber aqui dentro da sua pasta aqui, ó, do TSys Project, e aí você entra dentro do seu projeto, que no meu caso é aulas, você está vendo, ó, eu criei só esse projeto aula 2, certo? E aí ele gera vários arquivos. Esse aqui é o da rede, o TNO, e o TRF é o arquivo texto que ele lê. O maior arquivo que a gente tem aqui, ó, é esse TS0, porque é esse cara que guarda toda a simulação, os outputs da simulação. Ele é o que compila a cada segundo todas as posições dos veículos. E eu preciso abrir ele, só que ele é um arquivo binário. Então eu não consigo ler o que está de fato lá. Tá vendo que o output está aqui, ele é bem pequenininho também e tal. Então eu preciso gerar esse cara aqui, né, para poder entender o que está acontecendo lá dentro. Então eu disponibilizei para vocês né, esse output by André aqui. Você pode abrir ele, né, verifique se o seu computador aí a configuração é 64 bits ou 32, né? Atualmente todos são 64, mas caso alguém tenha um computador antigo, tem que usar o 32. É importante instalar, né, o pacote aqui do Visual Studio, tá? Porque senão ele não vai rodar. Então instala esse pacote de distribuição aqui para ele poder rodar. Aí depois você vem aqui no 64 bits e clica aqui no Corsim TS0. Esse é o programa que vai rodar o que você precisa. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai abrir essa janela e aí você escolhe o arquivo TS0. Então eu vou clicar, vou entrar lá na minha pasta do TSys Project, o meu projeto é aulas e vou pegar aqui, ó, tá vendo? Ele já separa que são só os arquivos TS0. Então o aula 2 TS0. Vou dar um abrir, aparece o caminho dele e eu vou mandar processar. Então espera um pouquinho lá, completou, finalizou. Então é só fechar e aí você volta lá na pasta original. Então TSys Project, aulas, tá aqui, ó, ele criou esse novo arquivo, tá vendo? Que tem agora 1 MB. Então tá vendo que o arquivo binário ele compacta bastante, né? Tinha 500 KB e agora tem 1 MB, né, de arquivo e ele é um texto, tá? E aí como é que faz pra gente abrir isso aqui? Então vou sugerir para vocês aí abrirem na planilha. Então vamos lá. Então Sheets New, vamos abrir uma nova planilha. E aí eu vou importar aquele arquivo para cá. Então vem aqui em arquivo, importar. E aí eu vou fazer o upload daquele arquivo. Então vou procurar ele. Então vamos lá. Ele está... Cadê? Aqui no C2 pontos, TSys Project, aulas e esse arquivo, né, o documento que é o arquivo maior agora de 1 MB. Abrir. Deixa a planilha carregar. Substituir essa planilha e o separador, acho que vamos deixar automaticamente para ver se ele acha. Aguarda um instante, né? Dependendo do tamanho do seu arquivo, pode ser que demore um pouquinho. Pronto. Então ele está carregando aqui, ó, ele já fez as conversões. A única questão, né, que dá para perceber aqui é que ele tá usando ponto para decimal, tá vendo? Mas aqui já está tudo convertido. Então o que eu fiz foi, né, eu criei um algoritmo lá para poder traduzir aquele arquivo binário. E ele te dá aqui o tempo, né, o link que está usando, o veículo, a frota, o tipo do veículo, o comprimento, o motorista. Então todos os parâmetros necessários, né, que a simulação faz a cada segundo, tá vendo? No período 0, depois no período 1 segundo, 2 segundos. Então ele traz toda a velocidade do veículo. E aqui ele já está tudo convertido em unidade internacional, né? Então metros, velocidade em quilômetros por hora, a distância em metros e assim por diante, tá? Bom, então o que eu aconselho a fazer também é trocar agora esse ponto, né? Ou você vai aqui no arquivo configurações, né, e muda a localidade aqui, né, para poder fazer a conta. Ou então você pode vir aqui e fazer editar e localizar, substituir. Então tudo que é ponto eu quero que vira vírgula, tá? Em todas as planilhas não, nessa página só. Concluído. Então também tem que aguardar um pouquinho porque ele vai ter que processar tudo. Deixa eu selecionar todas as células. Vamos ver se ele fez, ainda não. Então
editar, localizar, substituir. Então tudo que é ponto vai virar vírgula. Isso, toda a minha planilha. Substituir tudo. Esse processo aqui pode ser o que mais demore, né? Porque dependendo do número de linhas que você tiver, ele vai demorar bastante. Então, já fez ali a substituição, concluído, então pronto. Então, ó, veículo posição quer dizer que está em metros. Aqui é o nó, né? Da onde que ele vem? Ó, ele veio lá do 8001, que é o gerador, né? do veículo. Então, no tempo zero, esse veículo aqui, que é o número 18, né? Ele estava na posição 700, né? Da origem lá. E depois, quando ele entrou aqui no nó 1, ó, tá vendo? Então, do nó 1 é a parte plana. Esse veículo aqui, que é o veículo 14, ele estava na posição 800 metros. Então, lembra que ele tem 1 km. Então, ele já estava quase no final da rede, logo quando começou a simulação, no instante zero. Tá? Então, aqui você tem toda a descrição da sua simulação. Então, vejo que, né, essa meia hora aí eu tenho 11.600 linhas aqui. Né? Então, quanto maior sua rede, maior o tempo de simulação, maior vai ser esse seu arquivo. A aceleração que ele está fazendo, a velocidade, se ele está mudando de faixa, o destino, né, dele. Então, ele começa lá no 8001 e o destino dele é lá no 8002. Tá? Então, caso eu tivesse mais nós, ele ia saber para onde é a rota que ele está fazendo. Quem é o veículo que está à frente dele, o veículo que segue ele e assim por diante. Tá? Bom, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o diagrama de velocidade. Né? Então, a distância por velocidade. Então, eu vou usar agora aqui inserir e vou usar a tabela dinâmica para fazer isso para mim. Então, toda essa planilha, numa nova planilha, criar. Então, como é que funciona a tabela dinâmica? Você tem que colocar valores na linha, coluna e na parte central. Então, tá vendo essa tabela aqui? Você pode pôr referências, né, contas, né, valores na linha, na coluna e outros valores aqui no meio. E ele monta a tabela para você. O filtro seria uma tabela tridimensional, se você tivesse, né, na altura aqui, mas, né, tabelas em cima de tabelas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar inicialmente a posição do veículo. Vou colocar aqui na linha. Tá? E aí ele vai me dar todas as posições dos veículos que apareceram. Tá vendo? Aqui, ó, 18, 19 metros, 19, 20, 21, tudo já em ordem crescente. Eu vou filtrar, né, porque eu já sei que eu não preciso de todos os links. Então, eu vou pegar aqui o link, né, porque eu quero saber só a velocidade naquele link que tem o aclive. Então, ó, veja só, que ele traz os dois links, ó, do nó 1 para o nó 2. Então, ele faz ele junta, né? O link, na verdade, tem o nome do link é a somatória dos dois nós. Só que é o nó inicial vezes 10.000 mais o nó final. Então, tá vendo que é 10.002. Então, ele vai do nó 1 até o nó 2. Então, eu não quero todos eles. Eu quero apenas entre o nó 2 e 3, porque eu sei que lá foi onde eu coloquei o meu aclive. Então, só quero o nó, né, o link entre os nó 2 e 3, que é a parte final da minha rede. Ok, então ele vai mudar ali. E aí eu vou colocar a minha posição aqui nos valores. Tá? Então veja que ele colocou aqui a somatório das posições. Então, em vez de somar, eu vou pegar, por exemplo, a média. Porque tenho vários veículos, né, passando ali. Então, tá vendo? Só fazendo isso aqui eu já tenho a velocidade média, né, para cada né, posição dos veículos. Só que como cada veículo passou em um instante diferente, quer ver? Ó, vamos pegar aqui o veículo ID, que é a identificação de cada veículo, e colocar na coluna. Então você vai ver, ó, que cada veículo ele iniciou num ponto, e como a resolução do simulador é a cada segundo, então depois de um segundo ele vai pular a posição. Então ele começou na posição 19, depois ele vai estar na 120, sei lá, alguma coisa do tipo. Então ele demora. Né, depois de um segundo ele anda bastante, dependendo da velocidade dele. Então o que a gente pode fazer é fazer agregações disso. Né? Às vezes demora um pouquinho, ó, tá vendo? Então aqui tem o ID dos veículos, ó, o veículo 14, 15, 18, 19. Só que tá vendo, o 19 ele iniciou aqui na posição 20. Veículo... não, veículo position não, perdão. Coloquei errado aqui. Espera aí, deixa eu fazer de novo porque ele bagunçou ali. Então vamos lá, de novo. Velocidade, cadê? Aqui, ó, velocidade vai nos valores. E cadê? Aqui, ó, posição. Então eu vou colocar aqui na coluna vai o ID.
E nos valores eu vou colocar a velocidade. E eu não quero a soma, eu quero a média. Na coluna ID e na linha eu quero a... Cadê a posição? Vehicle position. Aqui. Então vamos aguardar ele montar. Então essa é a configuração. Então no filtro eu vou pegar apenas o link que me interessa, que é o link onde está a rampa. Nas linhas, né, eu vou colocar a posição, porque daí ele vai agregar todas as posições. Na coluna eu coloquei o ID só para eu identificar, por exemplo, que o veículo 19. Tá? Então, ó, na posição 20 metros, ele estava com 104 km por hora. E aí, depois de 1 segundo, ó, ele estava já na posição 49. Então, tá vendo? Ele pulou aqui esses 20 metros, quase 30 metros, e a velocidade dele já era 102. E aí, depois, como ele está no aclive, 99, 97, e ele vai reduzindo a velocidade, né, por causa do aclive, que é muito íngreme. Só que tá vendo que está muito espaçado, né? E aí os veículos vai ficando esse salto aqui. Então o que você também pode fazer é, clicando aqui na coluna, né, onde tem a veículo posição, você pode apertar com o botão direito e pedir aqui para ele criar uma regra de grupo dinâmico, essa opção. Então aí eu quero, por exemplo, como eu sei que tem 1 km, então eu quero de 0 até, sei lá, 1000, né, que é 1000 metros, e eu quero espaçado, por exemplo, a cada 50 metros. E dou um OK. O que ele vai fazer? Ele vai agrupar agora intervalos de 50 metros. Então, a cada 50 metros, ó, ele vai fazer a média, né? Porque eu estou usando aqui a média da velocidade. Então, agora eu consigo, por exemplo, para cada veículo, ó, a média da velocidade dele entre o 0 e 50. Porque vocês viram lá que ele estava em duas posições. Ele usou a 20 e a 40. E mesmo assim, ó, mesmo com a média, você consegue verificar o deslocamento que ele teve, né? Então, dessa forma que eu consigo ter, tá vendo? Ó, esses primeiros veículos, eles pegaram só a parte final da rede, né? Tá vendo que ele acaba lá no 950 para o 1000. O veículo, a partir do veículo 18, ele já ocupou, né? Ele usou todo o link. E aí eu tenho mais um monte de outros veículos que passaram por lá. Tá vendo? E todas as velocidades deles. Ok? Então, com isso, eu já consigo gerar o gráfico de deslocamento. Eu poderia diminuir aqui também. Tá? Posso vir aqui, editar o grupo dinâmico. Tá, então, 50 é muito. Então, eu vou colocar a cada 20 metros, igual as estacas. Então, ele vai fazer uma agregação né, mais detalhada. Está vendo que aí ele ainda assim aparece uns buracos. Né? Então, você tem que achar uma configuração que não apareça tantos buracos assim. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar a cada 30 metros. E aí ele vai agregar. Então você pode ter aqui então o perfil de velocidade de cada veículo, né? Ou se eu arrancar, né, retirar aqui na coluna o veículo ID, ele vai dar a média total de todos os veículos. Tá? Então com isso eu consigo gerar aqui, por exemplo, se eu selecionar toda essa linha e coluna aqui, ó, toda essa área, eu posso vir aqui inserir gráfico. Então seria isso aqui, ó, a média geral de todo mundo, tá vendo? E aí nesse gráfico, ó, eu posso... Cadê? Vamos editar aqui, editar o gráfico. Eu quero um gráfico de linhas, né, não um gráfico de barra. Então, um gráfico de linhas. Em que eu tenho no eixo X, eu vou ter a distância, né, que está lá na coluna A. Então está aqui A, e os demais, né, os veículos estão aqui na coluna B, C e assim por diante. Então se eu peguei o cabeçalho corretamente ali, tá vendo que tem vários veículos, né? Usar a linha 2, exatamente, a minha linha 2 aqui é o cabeçalho. Então esse aqui é o cabeçalho e fica mais fácil de identificar cada veículo que ele está utilizando ali. Então tá vendo? Todos os veículos aqui. Então aí eu tenho a minha configuração aqui, ó, tá vendo? As rampas, né, toda a distância e as velocidades de cada um dos caminhões. Eu poderia pegar só aqui a média final de todo mundo também. É uma opção, tá? Então, assim, quanto maior o número de fluxo de caminhões que você tiver, maior a sua amostragem e aí você vai ter. E por que tem essa diferença? Porque tem motoristas diferentes. Nós temos 10 tipos de motoristas diferentes nesse modelo de simulação. Então, por isso que tem essa diferença de velocidade. E cada caminhão entra com uma velocidade diferente. Tá vendo que muitos começaram aqui com 104, teve esse outro que começou com 113. Né? Então, cada um tem uma velocidade diferente.
Tá ok? Então isso é o que eu queria mostrar para vocês, de como extrair e montar essa tabela dinâmica para fazer a análise do laboratório 2 da nossa aula. Então até a próxima aula.